É com muita alegria que nós abrimos as portas da nossa casa e do nosso coração para receber todos os benfeitores amigos que, por vontade de Deus e de Jesus, trabalharam arduamente para estar conosco, nos ajudando a realizar mais este culto do Evangelho em nosso lar. Que nós estejamos unidos através da prece, em sintonia com nossos mentores, com nosso anjo guardião, abraçando essa proposta de trazer a luz do Evangelho para dentro do nosso lar. Que o objetivo de realizar o culto do Evangelho em nosso lar não seja somente o trabalho de limpeza, de renovação do campo vibracional da nossa casa, mas também o objetivo de renovação de nós mesmos, através do Evangelho de Jesus. Que as bênçãos do Mestre Jesus recaia sobre cada cantinho da nossa casa, renovando as energias do nosso lar. Que o passe seja curativo, seja o bálsamo libertador para todos os flagelos do corpo e da alma. Que a água disposta a ser imantada seja para nós o medicamento de tratamento e de cura, seja o bálsamo de alívio de nossas aflições e o alimento do nosso espírito. Que nós estejamos em comunhão com toda essa equipe celestial que ilumina cada cantinho do nosso lar e que ilumina principalmente os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 78, segundo a carne. Abaixo uma epístola de Paulo, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Abaixo dessa epístola segue Emmanuel com a mensagem de reflexão. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinada à purificação espiritual, sente o clima de revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porquanto em face da apreciação que lhe é própria. Os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso, o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento,
se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Uma pergunta que Emmanuel faz através de sua mensagem, nos convidando à reflexão sobre as almas que reencarnam na Terra e que esquecem os verdadeiros objetivos da reencarnação, que é o trabalho para a vivificação do espírito, e trabalham somente para a vivificação da carne. Então, Emmanuel nos alerta para que ao longo de nossa marcha, enquanto espíritos que vivenciam a experiência terrena na Terra, que estejamos vigilantes, para não cairmos nas tentações inferiores do mundo, vivendo apenas para atender aos apelos e aos impulsos inferiores do espírito. E quando, na posse dos bens terrenos, que não nos tornemos escravos dos bens que amealhamos, que saibamos nos livrar das teias da ganância, que não sejamos possuídos pelo orgulho, pela vaidade, pelo sentimento de mesquinhez, escravizando os nossos semelhantes, em benefício de nossa vaidade, tendo como objetivo alimentar apenas as necessidades inferiores da matéria. Que nós saibamos nos livrar de todas essas tentações que atam o nosso espírito aos campos inferiores, nos tornando prisioneiros das paixões inferiores do mundo. Que nós saibamos nos libertar destas teias que apequenam o nosso espírito, fazendo com que nós sejamos prisioneiros de nós mesmos, porque nós teremos que trabalhar muito pela nossa própria libertação, porque a nós é dado o livre arbítrio para escolhermos quais os caminhos que nós queremos trilhar para o trabalho incessante de autoiluminação do espírito, para vencer a nossa pequenez. Então, quando nós nos apaixonamos pelo mundo, corre o risco de nos tornarmos escravos do mundo, escravizando o nosso espírito, as teias da tentação, as teias das más paixões. E conforme nos esclarece Jesus em seu santo evangelho, não retornaremos à pátria celeste, enquanto não reparar ceitio por ceitio. Então, que nós saibamos nos livrar da pequenez que aprisiona o nosso espírito, que faz com que nós vivamos apenas para atender aos apelos da carne. Que nós saibamos trabalhar para vivificar o espírito e não a carne, porque senão nós teremos que passar muitas e muitas encarnações na Terra, trabalhando para reparar as faltas que nós cometemos, quando escravizamos os nossos semelhantes para atender aos nossos apelos e às paixões da matéria. Porque todos nós teremos que reparar as nossas faltas. Então, que nós comecemos agora a refletir. Como é que nós estamos administrando a nossa vida? Será que nós estamos atendendo mais aos apelos do mundo e sufocando os apelos de libertação, de trabalho para a libertação do nosso espírito? Será que não é hora de fazer uma avaliação do que é que nós estamos fazendo com a nossa existência? Será que não é hora de buscar o equilíbrio e trabalhar atendendo mais aos apelos do espírito do que aos apelos da matéria? É uma pergunta que nós deixamos para reflexão
durante a semana, vamos refletir. Como é que nós estamos nos comportando diante da vida? Como é que nós estamos tratando os nossos semelhantes? Como é que nós estamos administrando o nosso patrimônio material? Será que não estamos agarrados demais aos apelos do mundo e sufocando o nosso espírito? Então, que nós busquemos, através da reflexão de hoje, analisar o nosso comportamento diante dos apelos do mundo e diante das necessidades de trabalho para a iluminação do nosso espírito. E neste momento nós vamos, mais uma vez, agradecer a esta mensagem que nos convida ao trabalho de educação dos nossos sentimentos, de avaliação do nosso comportamento perante a vida, concebida a cada um de nós para trabalho e iluminação do espírito. Que a terra seja o berço sagrado para a nossa libertação e não para a nossa escravização. Que Jesus, neste momento, em nossas vibrações, nos ilumine para que elas alcancem todos aqueles que avizinham o nosso lar, que estejamos unidos de maneira fraternal, que os nossos irmãos sejam atendidos em todas as necessidades materiais e espirituais. Vamos vibrar pelas nossas casas de oração, por todos os companheiros de jornada que ali adentram com espírito de luta, de trabalho, levando a luz do Evangelho para a libertação dos nossos irmãos. Que nós sejamos instrumentos que leva não só o pão da carne, mas o pão da vida para todos aqueles que têm fome, que buscam, através do Evangelho de Jesus, a libertação de si mesmos. Vamos vibrar pela nossa família, pedindo a Deus que abençoe todos aqueles que, de retorno aos educandários da alma, encontre no Evangelho de Jesus a luz que o Espírito tanto almeja. Vamos vibrar por todos aqueles que continuam como nós na caminhada terrena, que trabalhemos unidos pelas faltas passadas, buscando na reparação, vencendo o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que muitas vezes nos aprisiona, a ganância, que traz tanta dor, tanta tragédia para as famílias. Busquemos os recursos do Evangelho, o perdão, o amor, a bondade, a fraternidade, para a construção, para a reparação das faltas passadas, para que os laços consanguíneos sejam ponte de bênçãos para a construção dos laços do amor. Vamos apresentar a nossa casa aos benfeitores amigos, que eles nos ajudem na renovação das energias, na limpeza do interior do nosso lar, que a nossa casa seja o porto seguro para a nossa família, a escola para trabalharmos na reparação das faltas passadas, que as bênçãos do Evangelho possam unir as nossas famílias, que as diferenças sejam oportunas para o trabalho de renovação de nós mesmos, que a nossa família alcance paz, luz e harmonia no interior de nosso lar, que seja abençoado o momento fraterno das refeições, que a partilha seja justa, que todas essas energias que alcancemos no interior de nossa casa esteja presente no exterior também, renovando as energias das plantas. Que seja abençoado os nossos animais de estimação, a água, o alimento que nós servimos a eles. Que no momento do passe, todos nós sejamos dignos e merecedores de beber nessa fonte fecunda e infinita de amor ofertada pelo Mestre Jesus. Que o passe seja curador das feridas de nosso corpo, de nossa alma, renovador de nossas forças, alimento que o nosso espírito precisa para ter uma semana de paz, de harmonia, de equilíbrio, de prosperidade. Que a água disposta a ser imantada recebam as energias primárias da terra, dos minerais, da água, das plantas, do sol, junto com as energias do mais alto,
se transformando para nós no alimento do espírito, no bálsamo de alívio das aflições e no medicamento de tratamento e cura das feridas do corpo e da alma. Que toda a nossa família permaneça unida, trabalhando pela renovação. Que Jesus abençoe o ambiente de trabalho, os companheiros de jornada, principalmente os irmãos de difícil convivência. Que prossigamos a caminhada unidos, trabalhando não só pela prosperidade material, mas principalmente que o trabalho seja fonte de bênçãos para alcançarmos a prosperidade espiritual. Vamos vibrar por todos os lares, que Jesus adentre em todos os lares, abençoando as famílias que passam pela dolorosa dor do luto, unindo estes corações através da prece. Que Jesus abençoe as famílias que hoje padecem pela enfermidade, que a cura chegue para os nossos entes queridos e que permaneçamos unidos, vencendo essas dificuldades momentâneas da vida. Que Jesus abençoe as famílias que passam pela dolorosa prova da falta do trabalho, do pão de cada dia. Que sejam contemplados, Senhor, com a moradia justa, com o trabalho, com as bênçãos do alimento para a família. Que Jesus abençoe as famílias que se perdem hoje por valorizar mais as coisas que alimentam as necessidades da carne, desprezando as necessidades de trabalhar pelas coisas que vivificam o espírito. Que todas essas famílias encontrem o eixo, o equilíbrio, para trabalhar unidas pelo amor, pela bondade, pela fraternidade, expulsando da sua vida a pequenez da ganância, do orgulho e da vaidade, trabalhando mais pelas coisas que vivificam o espírito. Que Jesus abençoe toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus, que seja alimentado, vivificado pela sua luz. Que o nosso coração esteja repleto de bênçãos, de amor, de prosperidade. Que trabalhemos juntos, unidos uns pelos outros, nos campos do amor, da bondade, da fraternidade, fazendo da terra uma casa de bênçãos e de luz, de renovação espiritual para todos nós, no campo moral e espiritual. Abençoe, Senhor, toda a nossa terra, ilumina, que a bandeira do cristianismo possa estar presente em todos os nossos corações, que a paz permaneça entre os homens, que sejamos respeitosos uns com os outros, independente da filosofia que cada um acredita, que cada um defende, que sejamos, Senhor, unidos pelo amor, que a terra possa receber das tuas mãos a luz de que tanto nós precisamos para seguir adiante. E assim, amparados por toda essa luz, pedimos pela nossa pátria, por aquele que foi constituído para comandar a nossa nação, que o nosso povo seja cada vez mais harmonioso e pacífico diante das dificuldades, que permaneçamos unidos, sendo uns pelos outros, nos campos do amor, da bondade, da fraternidade. E assim, unidos pela proposta do seu Evangelho renovador, vamos de mãos dadas ofertar ao Pai a oração que o Senhor nos ensinou, Jesus, que é o Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, por mais este culto de luz realizado em nosso lar, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus.